Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Este lugar especial onde juntos tiramos um tempinho para estar com o nosso Deus, conhecê-lo, conhecer aquilo que a Bíblia nos tem a ensinar acerca do nosso Deus, da nossa terra, do nosso projeto nesta terra. Temos estado a estudar em especial isso mesmo, o projeto de Deus nesta terra para o homem, através do livro de Atos. Aqueles que depois de Jesus ter ressuscitado, ficaram na terra com o papel de nos ensinar qual é a nossa missão até que Jesus volte. Para isso e para que possamos compreender melhor este papel do ser humano na Terra neste momento, temos a ajuda da pastora Hortelinda Galo. Pastora Hortelinda, obrigada por estar aqui. Um prazer, muito obrigada eu também. Com a ajuda da pastora Hortelinda, vamos desde já começar então o nosso tema e vamos introduzi-lo como já é nosso costume e hábito, através do nosso sumário. Pastora Hortelinda, qual é o sumário de hoje? Sim, o sumário é que Paulo mostra-nos não só a importância da evangelização, mas também a da confirmação dos novos crentes na vida cristã. O cuidar, o confirmar, o fazer crescer é tão importante como o semear. E o apóstolo Paulo, nesta terceira viagem missionária, vai fazer precisamente este trabalho de confirmação. Vamos então introduzir esta viagem missionária através da leitura do versículo bíblico. Este capítulo é um capítulo que nos vai levar por toda esta viagem, mas nós vamos ver um versículo em especial. Convido a abrir a sua Bíblia. Se não tem a sua Bíblia consigo, convido a acompanhar-nos através do nosso quadro. Vamos então ao capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, mais em específico no versículo 24. Então, Atos 20, 24 diz-nos o seguinte: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e os eventuais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Este mostra-nos a parte física daquilo que vai ser esta missão, como Deus vai trabalhar através de Paulo, não é? Mas esta é uma viagem em que Paulo vai fazer muito mais, em que vemos Paulo agir e vemos que ele mantém algumas características, alguns passos daquilo que costuma ser as viagens dele, não é? Vamos ver quase um mapa de como ele funcionava e podemos ver isso desde o princípio, não podemos? Exatamente, e aqui neste texto que tu leste, Paulo está precisamente em Éfeso e, como sempre, Paulo vai às sinagogas. O seu ministério, a sua pregação começa sempre pela sinagoga, e, sendo rejeitado sucessivamente pela sinagoga, Paulo acaba por dizer: pois agora parto para os gentios e deixo-vos, não é? E durante 2 anos ele vai ficar pregando numa escola, que é a escola de um certo tirano. Aqui em Éfeso podemos dizer que acontece o clímax evangelístico de Paulo. Exatamente. Não é? Em nenhum outro lugar ele ficou tanto tempo, mais de 2 anos. Em nenhum outro lugar ele teve tanto êxito, porque o êxito da pregação de Paulo foi tal que ele fez baixar o índice de adesão ao paganismo, à idolatria, aos deuses, portanto, locais. E em nenhum outro lugar também a manifestação do poder de Deus foi tão poderosa, tão extraordinária. Porque Deus sempre curava através de Paulo, não é? Através das mãos de Paulo. Mas aqui em Éfeso, Deus vai até mesmo curar através de aventais, de lenços que tocavam o corpo de Paulo e que eram levados aos enfermos, e os enfermos curavam e os demónios eram expulsos, não é? É qualquer coisa de extraordinário que só acontece aqui e que nos soa um pouco a magia, não é? Parece que Deus usa a magia. Não é isto de levar um lenço e a pessoa que toca o lenço realmente curar, soa um pouco a magia. No entanto, também não devemos esquecer que é nesta cidade de Éfeso que acontece uma coisa extraordinária. Uma noite é feita uma fogueira de livros, precisamente de magia. Exato. Uma fogueira com livros no valor de 50 mil ciclos de prata. Ou seja, isto demonstra que os efésios eram pessoas muito afetas à magia e funcionavam mentalmente muito de maneira mágica. Então não nos devemos admirar que Deus vá usar um pouco este instrumento, esta ferramenta, para chegar ao coração dos efésios. Deus tenta sempre falar a nossa linguagem, não é? Aproximar-se da nossa linguagem, da nossa compreensão.
ele não vai para além dos limites, não é? Mas dentro daquilo que são os limites, ele vai usar muitas vezes a linguagem que nós percebemos. Esse que ele falava de pastores, falou de cereais, falava daquilo que as pessoas compreendiam. Jesus sempre fala assim connosco. E ele aqui vai falar também através de Paulo, pela linguagem que estas pessoas percebiam. Exatamente. Mas nem tudo foi bom, houve momentos complicados, não é? Sabemos que, em especial, com Demétrio vai haver um problema grave. Pode-nos explicar um bocadinho aquilo que vai acontecer, por favor? Sim, precisamente o êxito da pregação do Evangelho é tal que, como dissemos, os níveis de adesão, portanto, à idolatria diminuíram sensivelmente, de maneira que Demétrio, que é construtor, fabricante, portanto, de nichos da deusa Diana, sabemos que Éfeso era a cidade da deusa Diana, a grande é a Diana dos Efésios, e eles vão dizer, e é verdade que o templo de Diana era uma das 7 maravilhas do mundo reconhecido, portanto, daquele tempo. E então Demétrio sente que o seu negócio está realmente a baixar. E então ele vai promover toda uma campanha contra Paulo, levando a população ainda de adesão ao paganismo a revoltar-se e diz-nos o texto que eles vão gritar cerca de 2 horas: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. É interessante, Paulo tem que se ir embora, ele considera que realmente o melhor é partir neste momento, ele já tinha estado muito tempo ali, tinha feito um excelente trabalho. Quanto a esta atitude de Demétrio, é algo que nos pode fazer refletir, porque é uma reação que tem como base não uma atitude religiosa, exatamente, mas uma atitude financeira, um interesse material do próprio Demétrio. E o que é interessante é que ele não vai dizer que é esse o problema, que ele está a perder dinheiro. Ele vai usar uma linguagem religiosa. Ele vai usar o religioso para atingir os seus fins. E isto é muito interessante porque de todos os tempos os homens, não é? cristãos e de outras religiões, vão usar o religioso para alcançar objetivos pessoais, materiais, sociais ou outros. Aliás, a Bíblia diz-nos que isto é a transgressão do 2º mandamento. O 2º mandamento da lei de Deus diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Tomar o nome de Deus em vão é usar o nome de Deus e tudo o que ele representa para alcançar objetivos que não sejam a glória de Deus, exatamente, nem os projetos de Deus, mas os seus próprios projetos, os seus próprios planos e os seus próprios desejos. É finalmente tornar Deus, que é sujeito, no objeto, exatamente, que é útil. Então isto é realmente muito grave, sobretudo quando se usa isto para fazer chantagem com as pessoas, sobretudo com os seus defuntos, com os mortos, como foi feito, portanto, tantas vezes ao longo dos séculos. Tanto no mundo cristão, como no mundo pagão, como no mundo muçulmano, como até no mundo judaico, o nome de Deus foi muitas vezes usado para alcançar objetivos. Temos a experiência de Jesus no templo, não é? É uma daqueles momentos em que nós vemos que aquelas pessoas estavam mais preocupadas com o comércio do que com a santidade daquele lugar, o especial que aquele lugar era. Ou seja, do tempo de Jesus, ele foi as poucas vezes que Jesus se revoltou. Se indignou. Exatamente, foi naquela situação. E nós vemos que é uma situação que se repete ao longo da história até aos dias de hoje. E que tem sido um grande obstáculo ao desenvolvimento do cristianismo e que escreveu as páginas mais negras, portanto, do cristianismo histórico. Portanto, nós devemos fugir desta atitude e que continua realmente hoje. Quando pensamos na vida faustosa que levam os televangelistas nos Estados Unidos, que viraram vedetas maiores às vezes do que as de Hollywood, e em alguns defensores da teologia da prosperidade que exploram as pessoas na promessa de que Deus as vai abençoar muito. Isto é usar o religioso, é usar o nome de Deus em vão, e foi o que fez Demétrio. E nós devemos fugir disto. Temos que fugir disto porque, ainda que nós pensemos que isto apenas diz respeito aos religiosos, não é? Aos que vivem do religioso, é verdade que eles são os que estão em maior perigo de transgredir este mandamento. Todos nós podemos, em algum momento, usar o religioso como chantagem para alcançar os resultados, os comportamentos, os dividendos que nos convenham. E estamos a usar o nome de Deus em vão, e Deus não nos terá por inocentes. Paulo decide sair, porque aquele não era realmente o objetivo dele. Ele estava a sentir que não era o lugar dele, era o momento de sair. E Paulo vai para Troas, não é? Em que se encontra, parte abruptamente, sai de Éfeso,
vai para aquele lugar com outro objetivo. Qual é esse objetivo? É aqui em Troas e Mileto que nós vemos que o objetivo de Paulo é menos o da evangelização, mas mais o da confirmação, portanto, dos crentes. Ele está preocupado em confirmar, em animar, em consolar, em advertir. E então Paulo vai se encontrar com os crentes e vai ter aqui em Troas, precisamente, um grande encontro que ficou, portanto, célebre. Não é verdade? Diz que no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a sua prática até à meia-noite. Paulo era um grande orador que não se cansava. Ele podia falar do Evangelho dia e noite sem parar. No entanto, os seus ouvintes não eram todos assim. É verdade. E há um pobre jovem, e os jovens cansam-se dos sermões, há um pobre jovem que sentado na janela adormeceu e caiu. Portanto, e que eles pensavam que ele teria morrido. Paulo vai buscá-lo e diz que não, que a vida dele ainda está nele, que não é uma morte, que é realmente um desmaio, e trá-lo para cima, e diz que alargou a sua prática até à meia-noite. Portanto, era incansável Paulo, e no dia seguinte ele ia partir, não ia dormir, ele ia realmente partir. Mas o que é também interessante é que este episódio tem servido para muitos cristãos e para a maior parte das denominações cristãs, sobretudo as protestantes, para servir como base de que neste tempo já, ainda no tempo do apóstolo Paulo, as igrejas gentílicas já guardavam o domingo e não o sábado bíblico da criação. Exatamente o contrário, não é? Parece ser o contrário. Na realidade, o que diz é que neste primeiro dia da semana, que é realmente o domingo, é um dia da semana, primeiro dia da semana, que é à noite. Agora é preciso determinar qual é a noite em que esta reunião tem lugar. Em primeiro lugar, não sabemos qual é a cronologia do tempo que realmente Lucas vai usar. Há a judaica, que limita os dias do pôr do sol ao pôr do sol, e há a romana, que é de meia-noite a meia-noite que se contam os dias. Que noite era esta? Exato. Se Lucas usou a cronologia judaica, era sábado à noite, porque a noite de domingo precede o dia de domingo. Se foi a romana, então era realmente a noite a seguir a domingo, não é? Que para os judeus já era segunda-feira, mas para os romanos era a noite do domingo. Não temos como saber, porque Lucas não diz. Não. O que nós podemos dizer é que era uma noite em que os discípulos se reuniram com Paulo, porque Paulo devia partir no dia seguinte. Ou seja, o objetivo deste encontro não era um objetivo de adoração, não era porque eles estavam a adorar no dia que deviam de adorar, mas foi uma reunião esporádica em que eles se juntam porque Paulo deve partir no dia seguinte e eles querem aproveitar ao máximo esta presença de Paulo, não é? Então eles vão estar com ele, mas não quer dizer que eles guardariam realmente o domingo em vez do sábado. E nós não vemos em lado nenhum em Atos, não é? Que Paulo só falava no dia da adoração. Paulo falava todos os dias, em qualquer momento. Ou seja, era como nós quando vemos campanhas, quando vemos momentos especiais, é um momento que Paulo fala com aquelas pessoas que, quem sabe, não era uma reunião de despedida. Exatamente. Além disso, através de testemunhos históricos, nós sabemos que o sábado só é substituído oficialmente pelo domingo, através de um édito de Constantino, já no início do IV século. Exatamente. Não é? E que ainda, nos finais desse século, as igrejas ainda se dividiam, portanto, entre o sábado e o domingo. Portanto, não é honesto basear-nos neste versículo, ou nesta situação, para dizer que o sábado foi substituído pelo domingo. Exatamente, mas depois ele vai retirar-se, ele sai e vai para outro lugar. E vemos aqui que um dos sítios em que a paragem de Paulo é muito notória e nos conta um episódio é Mileto, não é? Mileto. Mileto é muito importante e confirma esta preocupação que Paulo tinha em confirmar os crentes. Esta viagem de Paulo, de regresso a Jerusalém, ela é marcada por duas coisas. Ele deve recolher as ofertas das igrejas judaicas das igrejas gentílicas para a igreja pobre de Jerusalém e por um sentimento que Paulo tem de que não voltará a passar por aqueles lugares. Não é? Então ele vai dizer aos crentes mesmo que eles não voltarão a ver o seu rosto. Então há realmente uma grande densidade emotiva, afetiva deste encontro de Paulo com os crentes lá em Mileto. Ele manda chamar os líderes de Éfeso e vai-lhes dizer precisamente isto. Vai-lhes falar daquilo que ele tem feito,
não para fazer um relatório, mas para lhes dar o exemplo daquilo que é necessário fazer pela Igreja, e vai adverti-los até mesmo contra futuros líderes que poderão ser perigosos para a Igreja. No seu olhar de profeta, porque Paulo era também profeta, ele vê que no tempo mais longe a Igreja vai ter realmente no seu interior, como ele me diz mesmo, no meio de vós se levantarão lobos devoradores que não pouparão o rebanho. E noutro lugar ele diz que amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, ele adverte os crentes que o maior ameaça, o maior perigo da Igreja não está fora da Igreja, mas está dentro da Igreja, num afastamento realmente desta raiz cristã do Evangelho. E a história está aí para nos dizer que Paulo tinha razão. Exatamente, porque Paulo, vemos que Jesus, também ele quando se despediu, e vemos isto principalmente em Atos 1, não é? Que Jesus, quando se despede, ele tenta deixar as palavras mais importantes àqueles homens e deixa-lhe a mensagem mais importante. E se nós quisermos ver Paulo, vê também que já está no momento dele partir e vai agarrar e vai deixar aquilo que é a mensagem mais importante. E a mensagem mais importante no seio destas é cuidado dentro do próprio cristianismo. Exatamente. Cuidado com... O perigo está dentro. Exatamente. Vocês não se preocupem tanto com aqueles que estão fora, preocupem-se em cuidar do que estão dentro. Exatamente, porque estão dentro prejudicam sempre muito mais o cristianismo do que aqueles que estão fora. No entanto, temos que, e é verdade que isto aconteceu, não é? O cristianismo, a partir do 3º, 4º século, começa a falar baixinho e na penumbra, não é? Vestido de saco, como dirão algumas profecias. No entanto, a verdade será restaurada pelo estudo e análise da palavra. Não é? É esta palavra que Paulo os remete sempre às suas origens, à mensagem de Cristo e a uma fidelidade no ministério, fidelidade no relacionamento com os crentes, fidelidade, portanto, ao Senhor e na missão que eles têm como líderes e como cristãos. Esta é a parte que nós olhamos, lemos e percebemos que todos nós temos esta responsabilidade. Ele chamou os líderes, não é? Os líderes têm esta responsabilidade, mas os cristãos em geral, cada cristão, cada um que se identifique com a Bíblia, tem este dever de se manter fiel à palavra de Deus e digno na forma como a deve fazer. Então esta é uma mensagem que, para além de ser para os líderes, também é para cada cristão, porque vai ser esse cada cristão pode, através de uma desonestidade para com a palavra, de uma infidelidade para com o Senhor, desviar outros e tornar-se um perigo, um obstáculo no caminho dos outros. Porque aquilo que nós compreendemos com Atos é que cada cristão é chamado a ser um líder, não é? Exatamente. Cada um é um pregador, cada um é um líder e cada um tem que guardar, e esta mensagem é para cada um daqueles que recebe o Evangelho, porque o Evangelho é para partilhar e todos nós nos tornamos não só receptores como partilhadores, não é? Mas sempre com esse sentimento de que há uma referência. E essa referência é o Evangelho. E não nos podemos afastar dele. Quando nos afastamos dele, pomos o cristianismo em risco, pomos a Igreja em risco. Muito obrigada pela explicação que fizemos, que pudemos obter através deste estudo. Por isso vamos partilhar agora aquele momento tão especial, que é quando nós agarramos em tudo isto e temos que tirar lições para nós. O que é que eu hoje vou aprender fazendo? O que nós aprendemos com Paulo é que realmente as suas viagens missionárias, não apenas a 3ª, mas a 2ª e a 1ª, estiveram sempre repletas de obstáculos e de previsões de aflições futuras. Paulo não tinha ilusões sobre o futuro e sabia que o futuro, tal como o seu presente, seriam sempre de obstáculos. Mas isso não o impediu nunca de realizar firmemente a sua missão. Ele mesmo afirmou que nem mesmo a morte poderia impedi-lo de o fazer, porque ele sabia em quem tinha crido. Ele sabia quem estava dirigindo esta obra. Ele sabia que aquele que tinha começado esta obra a terminaria, portanto, até ao dia de Jesus Cristo, e ele tinha essa confiança. E nós devemos trabalhar com essa mesma segurança, que a obra é de Deus e não nossa. E tomando Paulo como nosso exemplo, terminamos então o estudo da nossa lição hoje. Temos a certeza de que, através do nosso Senhor Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo e a Bíblia, nós podemos não só seguir firmes, mas como ajudar outros a conhecer Jesus e a seguirem firmes. Nós queremos partilhar esta mensagem, queremos vivê-la na nossa vida e acredito que você que está aí em casa também tem esse desejo e essa vontade. Se pela primeira vez nos está a acompanhar, se deseja conhecer mais daquilo que nós falamos nesta escola bíblica, convido a ir às nossas páginas oficiais, quer seja da RCS, através da página do Facebook,
quer seja também através da Hope Channel, também no Facebook ou na sua página oficial em hopechannel.pt, e através do podcast pode ver, pode assistir às outras lições que temos vivido nesta escola bíblica, com o objetivo de juntos podermos crescer em espiritualidade e em relação com Deus, acima de tudo em conhecimento da Palavra de Deus. A base desta escola é a Palavra de Deus e o objetivo é levá-la a um maior número de pessoas. Por isso convido a assistir, convido a partilhar estas mensagens e a viver estes momentos connosco. Por hoje terminamos, no entanto a nossa escola bíblica vai continuar. Contamos consigo já na nossa próxima aula da escola bíblica. Até já!